Salmo 136, versículo 1 diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os irmãos podem repetir? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, como é que você se sente quando a pessoa é grata a você? Como é que você se sente? A gente se sente legal, né? Serviço cumprido, ou trabalho cumprido, a gente sente tem aquele sentimento bom, poxa, eu fiz algo por alguém, que coisa boa. Mas você já teve a oportunidade de ser alvo de ingratidão? Esperar o diácono Rivaldo sair da porta ali, porque agora essa porta é um mistério, né? Qual lado que a cortina se abre, né? Amém. E aí, irmão, como é que você fica quando você é alvo da ingratidão? Né? Quando você faz algo por alguém, a pessoa nem faz a mínima. É horrível, né, irmão? É ruim. E o mesmo sentimento ruim, irmãos, é quando você faz algo por alguém e alguém diz obrigado. Mas é só palavras jogadas ao vento, é só de boca, como a gente diz, né? Mas a gente não vê nenhum ato de gratidão de verdade, né, irmãos? E deixa eu dizer uma coisa para você, a gratidão, irmãos, é o ato mais nobre de um ser humano, não é, irmão? Porque a gente ser ingrato, meu irmão, é de uma covardia tão grande, porque às vezes a pessoa deixou de lado, né, alguma coisa, ou empenhou um valor, um tempo que talvez não dispunha, mas fez por sua causa, e você nem agradeceu, nem expressou nada, né, a respeito disso. É uma coisa muito covarde. Agora, quando nós somos gratos, meu irmão, nós não somos gratos apenas em palavras. Eu estou falando de gratidão de verdade. Nós somos gratos também em atitude. Você está entendendo, meu irmão? Nós temos uma atitude de gratidão. Isso não quer dizer que você vai pagar aquilo que foi feito por você. Não, meu irmão. A atitude de gratidão é você ser disponível a outra pessoa, porque você está grato pelo que ela fez. Os irmãos entenderam, irmãos? E o tema, né, deste congresso foi justamente esse, não é? O tema da gratidão, não é? Porque ele diz render graças ao Senhor, o tema da gratidão a Deus. E é tremendo, irmãos, e hoje eu quero falar referente à fidelidade de Deus e à nossa gratidão. Amém, meus queridos? Olha, meus amados, o livro de Salmos, ela é uma coletânea, né? O livro de Salmos é uma coletânea de hinos e poesias e crônicas que expressam a alma do povo judeu. Não é? São livros, irmãos, é um livro que a gente, quando lê suas partes, né, seus salmos, a gente vê ali a expressão, né, de gratidão, de louvor, né, até algumas questões, alguns questionamentos da alma do povo judeu. E quando nós lemos, meus queridos, estes salmos, nós somos inspirados também a expor nossos sentimentos. É ou não é, meu irmão? Você já orou depois de ler um salmo? Você já orou? Você tem a vontade de orar igual a Davi, né? O Senhor é meu pastor, né? Você fica impulsionado, você fica influenciado pelo salmo a orar do mesmo jeito, a cantar do mesmo jeito que ele, irmãos. E o Salmo 136, ele é um hino de louvor e gratidão pela bondade e benignidade do Senhor. Não se sabe quem escreveu esse salmo, mas quem escreveu, irmãos, estava muito grato a Deus. E em cada versículo, né, no final tem aquela expressão, né, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele repete esse refrão, né, justamente porque reconhece a misericórdia de Deus. E hoje, meus queridos, eu quero focar nisso. Eu vou destacar a bondade de Deus e a sua misericórdia, que é infinita. Diga glória a Deus, irmãos. E como nós podemos, né, responder em gratidão verdadeira, não de palavras. Porque, irmãos, hoje muitas pessoas estão dizendo, ó Senhor, muito obrigado, mas é só palavras. Muitas vezes é para dar uma satisfação às pessoas que estão ao redor. Ora, você é crente, se você não agradece. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então as pessoas dizem, ó Senhor, muito obrigado, mas a sua atitude não é uma atitude de gratidão. E nessa noite, irmãos, nós vamos aprender sobre isso, a atitude de gratidão. Amém, queridos? E em primeiro lugar, meus amados, eu quero aqui ressaltar a bondade de Deus, que é incomparável, porque o salmista começa dizendo assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é.
Irmãos, a bondade é a base de tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz é bom. Você está entendendo, irmão? Aí muitas pessoas dizem assim, poxa, mas se Deus realmente é bom, por que tantas guerras? Por que tanta corrupção no mundo? Por que tantas coisas ruins? Mulheres estupradas, crianças mortas, não é? As injustiças sociais. Por que isso existe? Irmão, você entendeu que cada coisa dessa que eu falei tem, de fato, a ação humana e não divina? Porque as guerras acontecem por causa de quê, meu irmão? A ambição humana. Quando existe um estupro, irmãos, quem fez isso é uma pessoa sórdida, né? Uma pessoa execrável que foi atrás de cometer esse crime. E todos os outros, a morte de uma criança, como nós vimos recentemente aqui, né, no nosso bairro, uma mãe que matou, decepou a cabeça do filho, não é? E todos esses são ações humanas. Mas tudo que Deus faz é bom. Você está entendendo, irmãos? Tudo que Deus faz é bom. E de tal forma, irmãos, que a Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que é um versículo que todos nós conhecemos, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê, irmãos? Porque Ele é bom. Amém, queridos? Diga glória a Deus, irmãos. A bondade é a natureza de Deus e todas as suas ações refletem essa bondade. Amém, irmãos? Mas por que o homem é mau? Justamente porque o homem afastou-se de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? O homem é mau porque se afastou de Deus, porque a partir do momento que ele retorna a ter comunhão com Deus, as coisas são diferentes. Ele passa a desfrutar e a expressar esta bondade. Salmo de número 34, versículo 8, olha só o que é que diz a palavra do Senhor, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ou seja, provem e vejam se o Senhor é bom ou não, se nós, né, provarmos a Deus. A questão de provar, irmãos, não é botar Deus à prova, mas é a questão de desfrutar de Deus, né? Deglutir, vamos dizer assim, de Deus. Aí nós vamos ver se é bom ou não. Irmão, você não tem condições de chegar e dizer assim, mas o macarrão que Rafaela faz é ruim. Você não pode dizer se você não provar, porque se você provar, você comprova, realmente não é tão legal, não é assim? Ou de outro lado, você dizer assim, a mousse que a Aninha faz não é tão legal, mas quando você consome, você diz, realmente é melhor comprar feito, não é alguma coisa desse tipo. Então nós temos que provar, irmãos. Eu nem vou falar do bolo de Letícia ontem, não vou falar. Nem vou falar. Mas você está entendendo, irmãos, que a gente só tem condições de falar algo quando nós provamos. Nós só falamos com conhecimento de causa depois de provarmos. É por isso que o salmista diz, provem e vejam que o Senhor é bom, porque o nosso Deus é bom. E a nossa gratidão, meus queridos, deve vir justamente em louvor por essa bondade de Deus. Amém, irmãos? Deus, Ele expressa a sua bondade em toda a criação. Porque, meu irmão, todo dia o sol nasce, é ou não é, irmãos? E quando chove, não é? Deus não abençoa apenas os bons, mas também os maus. Não é assim, irmãos? Não é desse jeito? Então, Deus demonstra essa bondade em toda a sua criação. E nós devemos confiar, irmãos, na bondade de Deus em tempos difíceis. Você está entendendo, irmãos? Porque é muito bom a gente falar aqui, eu acabei de falar aqui sobre a bondade de Deus, todo mundo deu glória a Deus, mas e no tempo difícil, meu irmão? Será que você fica dizendo, Deus, tu és bom, que prova maravilhosa, que prova gostosa de passar, tu és bom? Duvido, meu irmão. Muitas vezes a gente chega até a dizer assim, Deus, cadê a tua bondade? É ou não é? Talvez o irmão não queira confessar, mas isso passa na mente. Deus, a tua palavra diz que tu é bom, onde é que tu está? Não é desse jeito, meu irmão? Mas nós temos que confiar na bondade de Deus, mesmo em momentos difíceis. Porque, meus queridos, existe um louvor de um cara que infelizmente se desviou, né? Que ele diz assim, a noite não pode apagar o fulgor do sol. É mais ou menos que diz assim, né? Aquele camarada Kleber Lux, infelizmente, ele está desviado hoje, mas quando ele escreveu esse louvor, irmãos, ele estava muito inspirado. A noite vem, mas o sol está lá brilhando. Você está entendendo, irmãos? As dificuldades vêm na nossa vida, mas isso não apaga a bondade de Deus. Ele continua sendo bom e
E nós temos que confiar nessa bondade, porque um dia a noite vai passar, um momento a prova se acaba. E aí, meu irmão, nós vamos ser novamente atingidos pelos raios de sol de Deus, alcançado, melhor dizendo, pelos raios de sol de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Isso nos convida, meus queridos, a cultivar um espírito de gratidão. Você está entendendo, irmãos? E quando eu falo de espírito de gratidão, é justamente porque eu não estou dizendo só palavras de gratidão, mas um espírito de gratidão, um espírito voluntário. Davi falou isso, né? No Salmo 51, ele disse: dá-me um espírito voluntário. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? É estar disponível a Deus em gratidão pelo que Ele fez. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Essa semana eu estava escrevendo um texto, né, me lembrando de coisas do passado, e estava me lembrando do tempo que eu achava que a salvação podia se perder, né? E eu ficava assim, mas meu Deus e tal. Irmãos, nós temos que crer na bondade de Deus, porque a minha salvação não é pelo que eu faço. Você está entendendo, meu irmão? Não é pelos meus méritos, mas é pelos méritos de Cristo na cruz. Ele morreu por nós. Meu irmão, é por isso que nós temos que ser disponíveis a Ele e não adorá-lo com medo de perder alguma coisa, e não adorá-lo porque, eu tenho que adorar porque senão vou perder a bênção. Não, meu irmão, é ingratidão adorá-lo porque Ele já fez. Ele morreu na cruz por nós. Diga glória a Deus, irmãos. E quando nós reconhecemos essa bondade, a nossa fé, ela é fortificada. Porque mesmo nos momentos difíceis, nós confiamos na bondade de Deus. Você está entendendo, meu irmão? É como você está numa situação complicada e tem alguém na sua família, pai, mãe, ou um irmão, que você sabe que tem condições de lhe ajudar, e você diz assim, poxa, eu estou passando por isso agora, mas no momento certo, esse meu parente vai chegar. Confiar. Você está entendendo, meu irmão? Você vai passar por um momento difícil, mas em algum momento aquele parente vai vir, vai lhe ajudar, aquele amigo vai vir, vai lhe ajudar, meu irmão. Da mesma forma é quando nós confiamos em Deus. Estamos passando pelas dificuldades. É como Jó disse, né? Jó, naquela luta toda, ele diz assim, mas eu sei que meu Redentor vive e que no tempo certo ele se levantará em meu favor. Isso é confiar em Deus, irmãos, e nós temos que confiar em Deus dessa forma, confiar no seu amor, amém, queridos? Amém. Aí eu pergunto, de que forma você tem sido grato a Deus? De que forma você tem experimentado esta bondade de Deus? Você tem experimentado a bondade de Deus, meu irmão? Tem experimentado a bondade de Deus? E meus queridos, quais são as situações que mostram a mim e a você o cuidado amoroso de Deus? Quais são? Irmãos, eu poderia passar a noite inteira mostrando o cuidado amoroso de Deus para comigo em mínimas coisas. Em mínimas coisas, amém, irmãos? Porque muitas vezes, irmãos, a gente nem sabe, mas Deus está agindo ao nosso favor, impedindo que o inimigo ceife as nossas vidas. Você sabe disso? Você nem desconfia, mas havia um momento, uma situação, uma rua que você entrar, talvez uma aceleração que não deveria ser do seu carro, alguma coisa desse tipo. Deus está protegendo você e você nem imagina. É por isso que eu e você temos que ser gratos a Deus, ter esse espírito de gratidão, agradecê-lo até pelas coisas que nós não vemos, porque mesmo as coisas que nós não vemos são feitas por Deus, pela bondade dele. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, em segundo lugar aqui, a misericórdia de Deus, ela é infinita, porque o salmista diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque? Olha só, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus é o tema central da Bíblia. Você sabia disso? É lógico, né? O centro da Bíblia é Jesus Cristo. Você está entendendo? O centro da Bíblia é Jesus Cristo. Mas o fato de Jesus ter dado a vida por nós é uma expressão dessa misericórdia. Portanto, a misericórdia também é o tema central da Bíblia. Amém, meus queridos? E essa misericórdia, irmãos, ela reflete o amor de Deus. Porque o que é misericórdia? A misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. E o que é que nós merecemos, irmãos? A morte.
condenação, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e se somos pecadores, somos dignos de morte, condenação, afastamento de Deus, mas pela misericórdia de Deus, porque Jesus morreu na cruz, Deus, o próprio Deus morreu na cruz, Ele decidiu não dar isso a você e a mim, mas ao contrário, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu a sua salvação, Ele nos deu a esperança do céu. Olha só, meu irmão, isso é misericórdia de Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, texto conhecidíssimo. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Irmãos, essas misericórdias se renovam a cada manhã. Quando você acorda pela manhã, meu irmão, pode ter a certeza que a misericórdia de Deus já se renovou para você. Aquele dia que você vai passar, meu irmão, vai ser guardado na presença de Deus, igual o dia anterior, porque a misericórdia de Deus se renovou, não é, irmãos? A misericórdia humana, ela é condicional. Às vezes a gente tem misericórdia de alguém, mas a gente fica com raiva daquele alguém, tira a sua misericórdia, começa a falar mal dele, né? Começa a fazer coisas para que você mesmo se esqueça dele, porque o ser humano é assim, mas Deus não, meu irmão, as misericórdias dele não têm fim, e se renovam a cada manhã. Irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui para os irmãos, que é um trauma que eu tenho há muitos anos. Eu era professor de escola dominical numa igreja, e a nossa igreja era num primeiro andar, e então para subir, né, naquela igreja, para entrar na igreja, tinha que subir uma escadazinha, então era meio que um mistério quem estava subindo, né? Geralmente não ficava o porteiro e tal. E eu estava chegando para a escola dominical e tinha tido uma consagração antes, né? Uma consagração com os jovens. E o pastor da igreja, talvez ele assista esse vídeo depois, e eu acho que talvez ele tenha me perdoado. Mas ele estava dando uma lapada nos jovens assim, falando, e eu subi na escada, eu pensei em ficar lá embaixo. Quando eu vi o pastor brabo, eu digo, vou ficar lá embaixo, porque para a lapada não sobrar para mim. Mas eu digo, não, eu vou subir. Aí fui subindo, quando ele viu minha cabeça subindo assim na escada, né? Aí ele olhou e fez, não é diácono Ricardo. Aliás, eu era diácono. Não é diácono Ricardo. Aí eu, não é o quê? Ele fez, a misericórdia de Deus não tem fim. Eu fiz, não. Aí o jovem, todo mundo olhou para mim, né? Aí ele, não tem fim? Eu digo, não, a misericórdia de Deus tem fim. E eu subi na escada com vontade de descer, né? Porque eu digo, eu estou sendo contra o meu pastor. Mas ele me pegou de surpresa, né? Aí eu estou dizendo aqui para os jovens, meu irmão, que um dia a misericórdia de Deus acaba. Não é? Eu digo, não. Aí ele fez, como não? Lamentações 3, 23, as misericórdias de Deus não tem fim. Não, mas um dia... Poxa, eu me sentei e fiquei ali, né, remoendo. Digo, poxa, fui contra o meu pastor na frente de todos. Mas a verdade é essa, meu irmão. A misericórdia de Deus não tem fim. Às vezes a gente peca, erra, sai do caminho. Deus traz de volta, meu irmão, porque a misericórdia dele, ele muitas vezes poderia nos esmagar, porque ele pode fazer isso, mas ele não faz. Sabe por quê, meu irmão? Ele tem misericórdia de você, ele tem misericórdia de mim. Diga glória a Deus, irmãos. Nós temos que confiar que independentemente das nossas falhas, a misericórdia de Deus está disponível a nós. Amém, irmãos? Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, entender a misericórdia de Deus nos livra da culpa. Você está entendendo, meu irmão? Porque aqui e ali eu e você vamos pecar. Aqui e ali, irmãos, a gente vai fraquejar. Isso não quer dizer que eu vou viver assim deliberadamente, mas vai acontecer. Os tropeços acontecem. Mas nós temos que confiar na misericórdia de Deus, que mediante o arrependimento, vou dizer de novo, mediante o arrependimento, alcançamos a misericórdia. Não foi assim que Salomão falou lá no livro de Provérbios: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Portanto, havendo um perdão, meu irmão, a misericórdia está disponível. Diga glória a Deus. Isso não quer dizer, meu irmão, que vamos viver deliberadamente pecando, mas quando acontecer, meu irmão, temos um advogado fiel junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pode dizer glória a Deus? E aí eu pergunto, você tem experimentado essa misericórdia, irmãos? É uma pergunta até redundante, porque pelo fato de você estar aqui, você tem enfrentado ou tem desfrutado dessa misericórdia, mas que nós possamos desfrutá-la diuturnamente. Amém, meu irmão? E aí, meus queridos, o último ponto é a nossa resposta em gratidão contínua.
Porque no Salmo 136:1, o salmista começa a dizer assim: rendei graças ao Senhor. E quem reconhece a misericórdia e o amor de Deus, o ato, a atitude, a resposta mais lógica e natural é ser grato. Amém, irmãos? É ter um espírito de gratidão para com esse Deus maravilhoso. Irmãos, eu não entendo como as pessoas, elas, né, ouvem sobre a graça, sobre Jesus morrer na cruz, sobre a misericórdia que ele teve, a infinita graça dele, né, como um todo, e as pessoas dizem: legal, beleza. Meu irmão, não sei como isso não afeta, não impacta, porque para mim, meu irmão, é uma coisa profunda demais. Eu não consigo nem falar da graça sem ter algum tipo de... Eu sou emotivo, sou chorão mesmo, mas sem ter algum tipo de emoção envolvido, porque é tremendo, meu irmão, é tremendo. Deus não precisava me salvar em momento nem por situação alguma. Ele não precisava me salvar, mas ele fez. Você está entendendo? Ele poderia criar 100 mil novos Ricardos se ele quisesse, mas ele quis a mim. Você está entendendo, meu irmão? Por isso que o salmista diz: rendei graças ao Senhor, porque a misericórdia dele é grande demais. E a repetição da frase no final, né? Porque a sua misericórdia, né? Como é que diz? Porque a sua misericórdia. Essa repetição nos 26 versículos do Salmo 136 refletem isso. Gratidão a Deus. Irmãos, eu não canso de dizer, né? Paulo vem falando, né, que ele era o pior dos pecadores e tal. E quando ele, naquele texto, ele se lembra da misericórdia de Deus, ele dá aquela expressão do louvor, que até virou uma música que nós cantamos muito, que ele diz assim: ao Rei eterno, imortal, indizível, não é? Todo-poderoso, porque ele viu o quanto ele era miserável pecador, mas que Jesus o salvou. Aí ele dá essa expressão de louvor ao nosso Deus. Amém, irmãos? E assim temos que ser nós, irmãos, quando nós reconhecemos a nossa miserabilidade diante dele e reconhecemos também o seu amor e a sua misericórdia, nós temos que explodir em louvor a esse Deus, rendendo graças a ele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, é outro versículo conhecidíssimo. A palavra de Deus diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, ser grato a Deus é um mandamento. Você está entendendo que Paulo diz assim: sejam gratos se vocês quiserem, mas ele dá uma ordem: sejam gratos, porque essa é a resposta lógica para a misericórdia e a bondade de Deus nas nossas vidas, para o amor e a misericórdia de Deus. De fato, é uma ordem que Deus nos dá, e nós devemos, irmãos, desenvolver esse hábito de agradecer ao Senhor. Quando nós dobrarmos os nossos joelhos, ao invés de dizer Deus eu quero, é dizer Deus muito obrigado. Amém, irmãos? Eu tive um pastor chamado pastor Idelbrando Soares de Oliveira, que ele dizia uma coisa, eu acho que ele ainda diz até hoje, uma coisa muito engraçada e verdadeira. Ele diz assim: a gente pede no atacado e agradece no varejo. Você sabe que atacado, né, onde o Juninho trabalha, né, aquela coisa, aquele supermercado grandão, horrível ele está dizendo. E, né, vende em grande quantidade, né? E varejo vende aos pouquinhos, né? E quando ele dizia isso, ele estava dizendo: meu irmão, a gente costuma pedir muito, mas agradecer bem pouquinho. Amém, irmãos? A maioria dos crentes, 99% dos crentes, quando dobra o seu joelho, é só pedido. Não está errado, não. Amém, irmãos? Mas nós temos que balancear isso com louvor. Sabe por quê, meu irmão? Na oração que a gente chama de Pai Nosso, como foi que Jesus começou? Começou louvando. Você está entendendo? Santificado seja. Aí depois é que começa a petição. Em primeiro lugar, meu irmão, ele já entra na presença de Deus agradecendo. Você está entendendo? Louvando a Deus. E esse deve ser o nosso espírito, meu irmão. É sempre louvar a Deus. Nós temos que ter esse hábito. Amém, queridos? Eu me lembro, amados, que eu só entrei, né, na casa do meu sogro depois que casei. Mas eu me lembro do primeiro domingo que eu fui comer lá. E quando a gente sentou na mesa, aquela galinha fantástica que a minha sogra faz, aquele macarrão maravilhoso, aquela coisa toda, eu digo, opa! Aí a gente tudo sentado na mesa assim, quando sentou, mas quando eu peguei a primeira colherada de macarrão que eu botei na boca, meu sogro: Senhor, muito obrigado. Eu parei aqui,
Eu digo, e agora? Eu não tinha o costume de orar, mas meu sogro, meu irmão, sozinho, até quando ele ia tomar café, ele agradecia. Cafezinho com pão, ele parava assim, Senhor, muito obrigado. E eu fiquei com... Terminou de falar, amém, eu digo, amém, botei na boca, né, para concluir. Mas meu sogro, ele tinha isso, eu disse, poxa, como eu sou covarde, porque eu não tinha esse costume de adorar ao Senhor pela comida. Você está entendendo, irmãos? E ele me ensinou essa lição prática de estar agradecendo a Deus em tudo. Certa vez, irmãos, logo no início da minha fé, eu estava na casa de um presbítero e nós fomos comer, fomos almoçar. Estava lá e fui convidado ao almoço, estava lá. E aí, quando a gente estava conversando sentado na mesa, a esposa dele disse da cozinha, amor, faltou o cuscuz. Aí ele fez, graças a Deus. E eu comecei a rir, porque eu pensei que ele não gostava do cuscuz. Aí ela disse, mas também não tem arroz não. Ele, graças a Deus. O almoço hoje vai ser só feijão. Ele, graças a Deus. E eu, morrendo de rir, eu digo, ele nem gosta de cuscuz, nem de arroz. Aí ele disse, está rindo por quê? Aí eu disse, não, expliquei a ele. Falei, não, meu irmão, porque a Bíblia diz que nós temos que ser grato a Deus por tudo. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Essa também foi uma lição muito grande para mim, para que eu pudesse aprender a dar graças a Deus por tudo. Amém, meu irmão? Está te faltando alguma coisa? Dá graças a Deus, meu irmão. Você recebeu, dá graças a Deus. A tua situação não está ainda como você quer. Agradece a Deus, porque Deus está no controle de tudo. E no tempo certo, Ele vai te dar o que você quer, o que você está pedindo. Ele vai fazer na tua vida o que Ele tem te prometido, mas por enquanto vai desenvolvendo esse hábito do louvor, do agradecimento, da gratidão. Vai louvando a Deus, porque Deus, Ele é digno do seu louvor. Amém, amados? Lembra do que eu perguntei aos irmãos? Como é que você se sente quando a pessoa diz assim, obrigado, só pro forma? Como é que você se sente? Você se sente traído, né? Poxa, o camarada tá... a gente fez tudo por esse cara e ele só... disse obrigado, estou vendo assim que é uma coisa só para cumprir a ética, né, social, pro forma. A gente se sente traído, mas quando a gente vê a pessoa realmente grata pelo que você fez, oh, que coisa linda, né? E a gente passa até a ter um sentimento mais próximo com a própria pessoa que está sendo grata. É ou não é, irmãos? Então, irmãos, nós temos que ter essa atitude também para com Deus. Não é nós sermos gratos porque eu tenho que ser grato porque todo mundo diz que eu tenho que ser e eu tenho que ser. Não, meu irmão, é desenvolver isso no coração, ser grato de verdade. Amém, queridos? E quando nós vivemos assim, meu irmão, a gratidão transforma a nossa vida, nos dá uma outra perspectiva de vida. Você está entendendo, irmãos? Porque tem coisas que eu queria ter, mas não tenho. Mas eu digo, Deus, graças a Deus, porque o que eu tenho foi tu que me deu. Amém, irmãos? Eu tenho que ser grato a Deus. Não é fácil não, porque a gente, nessa geração consumista, né, em que nós vivemos, a gente aprende a querer muito, né, a ter muitas coisas. Quem tem muito é muito abençoado. É isso que a mensagem que as pessoas dão para nós, mas não é bem assim não. Amém, irmãos? Porque a gente tem o que necessita ter. Porque uma coisa eu sei, necessidade você não vai passar, porque o Senhor garante na sua palavra, né? Ele diz assim que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Isso é verdade, irmãos. Então louve a Deus. Se você não tem uma roupinha nova para vir na igreja, louve a Deus porque você tem uma roupa velha para vir. Amém, irmãos? Ah, mas a igreja é tão pequenininha, né? São poucas pessoas, eu queria estar numa igreja maior, né? Com uma estrutura maior. Meu irmão, louve a Deus, porque você tem uma igreja e um pastor para lhe abençoar. Amém, irmãos? Você tem irmãos que você pode ter um contato, né, mais vivo com esse irmão. Você pode viver com uma ovelha que vai estar do seu lado. Amém, irmãos? Então, quando eu estou falando isso, irmãos, estou falando de nós agradecermos a Deus em tudo, temos esse espírito de gratidão. Amém, queridos? O Salmo 136, ele nos chama a reconhecer continuamente o amor e a misericórdia de Deus. E nos chama a ser gratos por isso. E a nossa resposta, meu irmão, deve ser uma resposta de gratidão, um espírito grato a Ele, amém? Por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. E porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, a sua vida vai acabar. Um dia vai acabar, ou pelo arrebatamento ou pela morte, um dia a sua vida vai acabar. Mas deixa eu dizer para você, tem uma mansão reservada para você nos céus.
Amém, queridos? Deus tem reservado algo que ser humano nenhum ainda conseguiu colocar na sua cabeça o que é. Mas Deus tem reservado tudo isso para você. Amém, meu irmão? Então, a Bíblia diz que ainda que morra, viverá. Isso quer dizer, meu irmão, que você vai viver uma vida com Ele. Aí eu pergunto, isso não é motivo para você ser grato a Deus, meu irmão? Isso não é motivo para você viver a sua vida em louvor a Ele, porque aquela morte dEle na cruz, o sofrimento dEle todo, propiciou isso a você. Então seja grato, louve a Deus, amém, irmãos? E esse tema que foi escolhido pelas meninas, que tema fantástico, meu irmão. A maioria das igrejas já esqueceu, porque é só bênção, é só prosperidade, é só vitória, né? Agora é só vitória, agora é só vitória, meu irmão. Mas antes da vitória, que venha o agradecimento, que venha o louvor, que venha a gratidão, amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Nós vamos concluir essa mensagem nesta noite cantando um louvor.